chegando na área, chegando na rede, Concordão na rede, todos os salmos 18 e 16. E para falar que eu não reclamo, né, como o seu Hugo Dourado comentou dentro de instantes atrás, né? Pô, seu Hugo, que é isso? O ano inteiro, espero que em 2014 o senhor aprenda a respeitar os horários, tá certo? Pô, e outra coisa, velho é o teu passado, seu Hugo Dourado. Que negócio que velho que reclama? Ah, dá licença, bicho. Oh, cara, meu. Também o cara tem que. Não sei por que ele fica tanto tempo enrolando aqui, meu. Não tem tanta coisa pra falar do São Paulo. Acabou o assunto do São Paulo. Não tem mais nada, bicho. Tem que ir lá. Já faz tempo que os caras não viajam pro exterior, não disputam outros torneios mais importantes. Aí o cara fica embromando, enchendo linguiça aqui, ficar falando da musa do Brasileirão. Ué, dá licença, bicho. E pra quem achava que o Brasileirão, né, ia acabar final de semana passado, né? Aí, pô, agora a CBF inventou um novo sistema de disputa, né? Que o pessoal tá reclamando de pontos corridos, aí o pessoal fala de mata-mata. Agora é tapetão versus tapetão. É a nova fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro, né? Aí entra com ação aqui, outra pega uma liminar ali, ganha ponto aqui, perde ali, recurso de lá, né? E aí o campeonato se estende, né? Ainda estamos aí, subjúdice aí, o campeonato, né? Só o Vasco lá que não conseguiu lá tentar ganhar os pontos lá por causa da briga lá. Mas que briga foi aquela? Brincadeira, hein? Nossa senhora, olha, lamentável, né? E o pior de tudo que assim, a punição também mais lamentável ainda, né? Perda de mando de jogo, porque ali já era um jogo com perda de mando de jogo, né? E, infelizmente tem que ser portões fechados, né? Já que, já era perda de mando de jogo, que adianta? E aí vai distribuir a bagunça, a baderna, a briga, a confusão. Os caras brigavam lá no Paraná, aí saíram para brigar em Santa Catarina, né? Então, é a mesma coisa, marcaram outro jogo lá, o Corinthians com o Vasco lá em Brasília, né? Brigaram fora de São Paulo e fora do Rio de Janeiro. Então vamos ficar brigando por aí, né? Jogando a bomba para os outros estados. Infelizmente, não sei como é que o nosso futebol caminha de mal a pior, ninguém toma atitude que resolva, né? Fica aí os promotores querendo fechar a torcida. Eu não vi ali, o pessoal, torcida brigando do Vasco com o Atlético, não vi torcedor ali. Aquilo lá pra mim não é torcedor. Começa daí, aquilo ali pra mim não é torcedor, né? E outra coisa, não é torcida organizada que comete o delito. Quem comete o delito é a pessoa física, é o cidadão que estava ali esmurrando, chutando a cabeça do outro. Aquilo lá não tem nada a ver com entidade alguma, não tem nada a ver com o clube, não tem nada a ver com nada. É o cidadão, a pessoa física que está lá, que está catando lá o porrete para dar na cabeça do outro. Isso é crime, pô. O cara tem que ser preso, o cara tem que ser condenado, julgado, condenado, né? Não tem que se falar extinguir torcida, tem que falar e prender o cara lá. Aí o cara, já mostrou-se as imagens durante a semana inteira que se repetem, né? São as mesmas pessoas que brigam em todos os lugares. E os caras continuam soltos, continuam frequentando estádio de futebol. Não é simples de resolver? Identificar, está identificado. Todo mundo sabe quem é. Os mesmos estão ali. Mas simplesmente, é só prender o cara. Porque aquilo lá que o cara fez, aquilo é covardia. Apesar que, né, como o próprio Neto comentou durante a semana no programa, vítima dele mesmo, né? Porque ele também, se fosse situação inversa, também estaria chutando a cabeça do cara lá. Então, procurou, né? Então, agora, a questão é se identificar, punir, julgar, prender. Se for o caso de prender, prende. Agora, o cara continua frequentando o estádio por quê? Porque é permitido, ninguém controla isso daí. Agora fica lá, começa aquela ladainha tudo de novo, cadastro de torcedor, papapá.
Pra quê? Esse negócio de cadastro torcedor, ó, já fizeram 500 mil vezes. Não adiantou nada, né? Então, a questão é prender, julgar, condenar, prender os culpados e pronto. E aí o clube fica pagando a conta. É lógico que o clube também tem participação nessa história, né? Também deve, né? Não sei se o pessoal acompanhou aí a matéria do Zero Hora, né, do portal do Rio Grande do Sul, lá o jornal, né? Pô, a diretoria do Grêmio dava dinheiro pros caras, velho, da organizada. Não era nem condução, não arrumava ônibus nem ingresso. Dava dinheiro na mão dos caras e o cara botava o dinheiro no bolso, pô. A troco de que esse torcedor, ele recebe dinheiro, ele é melhor do que, ele é o melhor torcedor que existe, né? Porque o cara recebe pra torcer, pô. Pô, aí você vai lá, torcedor, soa, ganha seu dinheirinho suado, compra seu ingresso, paga a sua condução, paga o seu sanduíche. O outro não, o outro recebe pra fazer tudo isso daí, cara. E aí, o seu torcedor de verdade que vai lá prestigiar o time, que gasta o seu dinheiro, paga, compra o seu ingresso, pega a fila, porque esses caras não pegam fila, pega a fila, né? Que tem gente que não tem sistema de sócio torcedor ainda, né? O cara recebe, bicho, não pega a fila, vai lá, ainda recebe para ir lá. Brincadeira, hein? Brincadeira. Eu acho que, da mesma forma que os jogadores estão defendendo aí o bom senso, eu acho que os torcedores de verdade mesmo, né? Os caras que são apaixonados cada qual pelo seu time, deveria começar aí o movimento bom senso torcedor, tá certo? Justamente para defender o torcedor, o cara que vai lá pro estádio para torcer, acompanhar seu time, tá certo? Torcer, se tiver que vaiar, se achar que deva vaiar, né? Como é no caso de torcida, depois a gente vai depois que acaba o jogo, né? Mas eu acho que os torcedores deviam se movimentar nesse sentido, né? De achar um bom senso, porque assim, a gente, quer dizer, quando eu vou pro estádio, eu quero ver o jogo do meu time, né? Quero chegar lá, ter um lugar reservado, quero poder torcer pro Coringão na boa, não quero confusão, não quero ver briga, não quero correr o risco de tomar uma paulada na cabeça, né? Mesmo que eu tenha direito de ver o Timão em campo jogando bola. Lógico que eu quero também ver um grande espetáculo, né? O jogador se dedicando em campo, correndo, tentando fazer o melhor pelo time. Eles também querem isso daí, né? Qualidade, né? Ter lugar decente para poder sentar, decente para fazer as necessidades, né? Uma alimentação decente, né? Com um custo razoável, não exorbitante, né? Isso também, então eu acho que também está na hora aí dos torcedores aí promoverem aí o bom senso torcedor também, né? Porque o jogador só quer saber da parte dele, pelo que eu vi lá os caras comentando em matéria nos jornais aí, o Paulo André, os caras só estão querendo saber do bom senso jogador, né? Bom senso torcedor ninguém quer saber. Então eu acho que os torcedores, né, que estão apoiando aí o bom senso aí dos jogadores, também se manifestem a favor do bom senso torcedor, né? Com o direito de ir lá, não ficar pegando fila. Meu, a gente pega a fila para ir no banheiro, cara. Que isso. Fora que, pô, você tem que chegar. Não é que você está querendo ser. Não é questão de querer ser. Mas, meu, você tem que chegar lá e ter o. Né? Porque, principalmente nos grandes jogos, você não tem nenhum lugar praticamente, bicho. Fica hiperlotado o estádio. Por que acontece isso? Alguém sabe? Né? Pô, entra gente de tudo quanto é jeito no estádio, não sei por que tem reserva de tudo quanto é jeito. Né? Então, quer dizer, vamos lá, o bom senso torcedor também, né, cara? Tem, né, porque aquelas cenas lamentáveis, e o Vasco queria os pontos ainda da briga lá, porque o juiz parou o jogo mais de 60 minutos. Baseado em que isso daí, bicho? Até onde eu saiba, né, que eu não sou árbitro e tal, apesar que, até dando um lembrete aí pra galera, que eu tinha falado que a Ana Paula estaria aqui hoje,
né? Ela infelizmente teve um compromisso, né? Um evento lá, ela me ligou essa semana, falou que estaria agendando uma próxima oportunidade, né? Pediu desculpas, mas deu uma satisfação aqui pra gente e tal. E valeu, Ana Paula, a gente aguarda aqui em 2014 aqui pra bater um papo com a gente. Até onde eu saiba, né, que assim, principalmente nas minhas peripécias como amador, né, jogador de várzea, assim, não é nem em termos de paralisação, né, o árbitro tem que determinar a partir do momento que ele está considerando isso. Eu não sei se ele fez isso na partida, né? Como é que as pessoas estão analisando pelo momento que ele paralisou a partida? Não é pelo momento que ele paralisou a partida. É pelo momento que ele definir que, olha, vou determinar, se não tomarem nenhuma coisa, dentro de 30 minutos, 60 minutos. E aí, até onde eu entenda, né? E outro detalhe, foi dado garantias para ele seguir a partida, pelo policiamento. E outro detalhe, o Vasco jogou, bicho. Entrou e continuou a partida. Se achava que estava nesse direito, não deveria ter entrado em campo no segundo para continuar o jogo. Ué, se achar que estava certo, né? Agora jogou para ver o que dava para depois saber. Não, já jogou, velhinho. Já jogou, não tem jeito. Então, isso daí não cabe recurso, né? Agora, por um outro lado, ficou lá uma polêmica em relação de não poder usar o policiamento no estádio. Particularmente, eu acho correto que não se use o policiamento dentro do estádio. É um evento particular e deveria ser feito com segurança particular, sim, né? Agora, tem que ser uma segurança profissional, né? Não uma segurança meia boca. Agora, por um outro lado, o Atlético pode processar essa empresa que fez a segurança, porque ela não deu a segurança no local, né? Ela fez uma segurança meia boca, então, quer dizer, ela é responsável por isso. Eu acho que até o Atlético poderia até ver alguma coisa, já que ele perdeu o mando em não sei quantos jogos aí, ele se ressarcir junto a essa empresa. Eles são responsáveis pela baderna. Apesar que o maior responsável é as pessoas que estavam lá no meio da confusão. Dizia minha mãe, quando era moleque, a professora até lembrando, né? Quando eu era moleque no primário lá, quando um não quer, dois não brigam, tá certo? Então tem culpa dos dois lados, né? E aí, continuando o brasileiro das polêmicas e dos tapetões, né? Aí a confusão da portuguesa aí, que botou lá o Everton lá. Meu, ainda pra que botar o Everton? O Everton já jogou no Corinthians, não vinha resolver em jogo nenhum, bicho. Porque também o jogo não tinha mais importância alguma. E aí corre o risco aí de perder 4 pontos, aí o pessoal falando se tá certo, se tá errado, porque aí o Flamengo também botou lá o André Santos, né? E a portuguesa alega que o advogado não avisou, o advogado fala que avisou, né? Bom, resumindo a história, né? A jurisdição em termos de legislação positiva é uma bagunça. O que você né? É uma bagunça, não se entende, meu. Não tem. Como é que você pode se basear em comunicados verbais? Né? Saiu, como isso daí? Isso tem que publicar? Tem que publicar. Ué? Aí o advogado fala por telefone. Como é isso? Né? Tem que ser definido, se é na hora que é divulgada a sentença, se já está valendo, se é no primeiro dia, se é no primeiro dia último, se não é. Aí tem que publicar, os caras não publicaram. Ué, para que serve o site da CBF ou do STJD? Ué, publica lá, ué. Agora, se o cara foi feito lá mais tarde, não foi publicado, se não foi publicado, não vale, pô. Aí fica toda essa, né? E o seu promotor lá, o Paulo Schmidt, parece que em 2010 ele falou uma coisa, agora ele falou outra coisa, que ele falou que valia o que valia no campo, que não dava, agora não vale mais no campo, agora vale o regulamento. Difícil entender, né? Difícil entender, mas eu acho que
eu estava ouvindo, eu não prestei atenção direito quem que tinha comentado isso no rádio. Quer dizer, estão querendo punir a Portuguesa com pena de morte por ela ter estacionado o carro na vaga proibida. É mais ou menos essa história aí, né? Eu falei, meu, que isso? Não, isso é uma coisa que não dá para entender, né? Aí fica essa confusão toda, né? Não sei, isso daí precisa acabar isso também, e o STJD precisa mudar, porque tem umas coisas que eu não dá para entender. Né? As pessoas falam, né? Um caso que eu me lembro muito bem como corintiano, o efeito suspensivo do Edmundo de 94 na final do Brasileiro contra o Corinthians. Né? Seu Sveiter, que era o presidente do tribunal, do STJD, falou uma semana antes que não cabia efeito suspensivo para o Edmundo. Uma semana antes. Aí ele saiu de licença, assumiu o vice. Né? Pasmem, o vice era o Rubens Aprobato, que é conselheiro do Corinthians. E o vice deu um efeito suspensivo para o Edmundo jogar a final contra o Corinthians. Né? Quer dizer, o presidente falou que não cabia. O vice assume, além de ser, diz, né, que é corintiano, deu um efeito suspensivo para o Edmundo. Não acredito, bicho. Vai entender essas coisas? Não dá para entender. Né? Mas coisas de futebol, vai saber, né? Vai saber, né? Bom, já que estamos falando só em confusão, desastre, né? Mas uma tragédia também ontem, acho que foi essa madrugada, ontem, né? Um morto na arena da Amazônia lá, um operário se acidentou lá também, né? O pessoal aí tá correndo com as obras, mas precisa tomar mais cuidado aí, o pessoal tem que, né? Não dá para ficar, né? Isso é muito triste isso daí, né? Não tem... Bom, tem um outro lado também que em relação às arenas, né? Foi divulgado essa semana que lá na Arena Corinthians vão começar a abrir, né, no site do Corinthians, as inscrições para quem quiser celebrar o casamento na Arena Corinthians, certo? Vai ter lá a área dos camarotes, lá parece que não vai poder se casar dentro do campo, no gramado, né? Mas vão liberar a arena para casamentos lá, né? Já foi feito o ano passado, se eu não me engano, um casamento coletivo lá de alguns operários lá da obra, né? E agora vão começar a abrir inscrições lá. Eu estou procurando a hora que eu arrumar a noiva, eu vou me inscrever para casar na Arena Corinthians lá. E também em relação à Arena Corinthians, o Andrés voltou de viagem, ainda sem nada definido em relação aos name rights lá, mas segundo ele lá, a negociação está bastante adiantada em relação às empresas aéreas lá que possivelmente possam patrocinar o estádio do Corinthians lá, né? A Fly Emirates, possivelmente, né? E em relação ao Coringão, né? Eu saí correndo aqui sábado passado para assistir o jogo aqui, estava com o meu amigo Roberto Costa aqui, nós fomos num barzinho aqui perto para poder ver o jogo. E olha, triste, lamentável que o técnico Tite tenha se despedido com uma derrota para o lanterna do campeonato, né? Então, ele que defendeu tantos jogadores, né? E os jogadores, acho que faltou um pouquinho de comprometimento com o grande líder lá e vexatoriamente apanhamos do lanterna, né? Então, é aquilo que eu venho falando aqui no programa, né? Cadê o bom senso da boleirada, né? Não tem. A folha de pagamento do Corinthians é muitas vezes maior do que a folha do Náutico, né? Apesar que os grandes medalhões, né, não estavam descansando, né? E outros praticamente ainda estão ali querendo mostrar. Eu não entendo por que o Jocinei, o grande Jocinei, não joga, né? Eu não sei para que também colocar Zizal, né? Já que Zizal não deve ficar, né? Para quê, né? Vamos testar lá a molecada lá, né? Porque não deram mais chance lá pros meninos, pro Léo, né? Não dá, eu acho que o Coringão
ficou devendo demais esse segundo semestre em termos de planejamento, né? Eu acho que pecou bastante nesse aspecto. Primeiro que assim, o Corinthians se reforçou esse ano em termos de quê? Pato, Gil e Renato Augusto, né? Dos três, só o Gil que realmente produziu a contento. Então, quer dizer, das grandes contratações do Corinthians, 1/3 funcionou, né? Então é abaixo das expectativas. E os outros reforços, né, mesmo tempo, porque chegou o Y, chegou Maldonado, que não rendeu nada, Jocinei, que não foi aproveitado, né? Então, quer dizer, menos de 1/3 ainda. Então, quer dizer, planejamento horrível, né? Os caras falam que não errou no planejamento. Errou sim, errou, lógico que errou. Todo planejamento tem que ter um plano de emergência quando não dá certo. Então tá errado, errou sim, seu Roberto Andrade. Como não? O Corinthians não pode ficar na situação que chegou lá de ficar disputando para não cair. É errado, não interessa se machucou, deixou de machucar, né? O clube que tem a maior verba do futebol brasileiro não pode passar essa situação. Então, se não tinha, né, que nem o Guilherme machucou, aí ficou sem reserva, quer dizer, tinham trazido o Y pensando que ia dar certo. Então, fez uma má opção, né, em relação ao Y, né? O Maldonado, outra má opção, quer queira ou quer não, né? O Maldonado é um jogador em fim de carreira, joga em uma posição, né? O William Arão, que é um garoto que estava lá do Corinthians, lá dentro, tem um salário muito mais baixo, joga em 2 posições. Tecnicamente, lógico que se o Maldonado em forma, jogando de volante, é até melhor que o William Arão, tecnicamente falando. Mas em termos de disposição e vigor físico, com certeza não, né? E o William joga tanto na lateral como de volante. Então, quer dizer, para mim, o William, como é um jogador mais jovem, ele pode até progredir. Então, quer dizer, não foi uma... Outra coisa em relação, por exemplo, Catito Ramírez, né? Mandaram ele para Ponte Preta. Tá certo que ele não foi aproveitado lá, né? Então quer dizer que o cara já não vem num nível muito bom. Mas pelo que o Catito Ramírez mostrou no Corinthians, ele é muito mais útil do que o senhor Y. Ele fez um gol decisivo em 2011. Tá certo? Mesmo ficando só na reserva. O Y não conseguiu fazer nada, né? Fez algumas partidas razoáveis, né? Mas agora, se livrar dele vai ser difícil. Eu digo isso porque assim, o salário dele não é barato, não é um jogador barato, né? Parece que agora o Flamengo está interessado em Emerson Sheik, né? Foi publicado aí no Lance essa semana que possivelmente ele vá para o Flamengo. Não sei, né? Eu acho que para o Flamengo, como vai disputar a Libertadores, Emerson Sheik é um grande reforço. Eu acho que seria ele ia agregar muito ao time do Flamengo, né? Porque ele é um jogador experiente, acostumado a jogar campeonatos estilo Libertadores mesmo, pegado, né? E a Libertadores é um campeonato de tiro curto, de uma certa forma, né? Então, quer dizer, agora a questão tem que pagar, né, velho? Eu não acho que o Corinthians deva liberar ele gratuitamente, né? Eu acho que o Corinthians fez um contrato, se o Flamengo quiser pagar e levar, ou, né, um jogador que acho que talvez poderia vir para o Corinthians, que eu acho que é um garoto, uma aposta, é o Gabriel, que está lá no Flamengo. Não sei se pertence ao Flamengo, né? Mas eu acho que é um bom jogador. É novo e tem que era do Bahia. Vamos aguardar. Ainda a torcida, parte da torcida, ainda acha que quer que o Sheik fique, continue. Mas assim, em termos de Corinthians, né, pelo menos assim, na minha opinião, assim, de 2012, da final da Libertadores para cá, o Sheik só vem caindo de produção. E no Brasileiro praticamente ele não jogou, porque ele tomou um monte de cartão amarelo e cartão vermelho, né? Deu um vexame, todo mundo cobrando do Pato o pênalti perdido na Copa do Brasil, mas o Sheik entrou em campo para ser expulso, né? Prejudicou demais a equipe. Então
Não, agradecimento, claro, agradeço os gols que ele fez na Libertadores, o empenho que ele teve. Só que assim, ele recebeu o salário e recebeu o bicho por essas conquistas. Só que depois lá do Campeonato Brasileiro ele continua recebendo um salário e ganha um salário de campeão do mundo, só que não joga uma bola de campeão do mundo, né? Então não é questão de ser mal agradecido, a questão é assim, o salário que ele ganhou para jogar Libertadores, ele já recebeu. Hoje ele ganha salário para jogar bola hoje. A gente não está pagando porque ele fez, a gente está pagando o salário para ele porque ele está jogando, né? Então ele tem que ser cobrado pelo que ele está jogando, tá certo? Se fosse assim, o Corinthians ainda tinha que pagar salário pro Neto, pro Rivelino, pro Marcelinho Carioca, pelos campeonatos que eles conquistaram lá. Agradecimento a gente tem, como a torcida reconheceu, e tem agradecimento pelo técnico Tite, né? Mas não sei onde é que é. Agora, outros jogadores também estão devendo, né? É o Douglas, o seu Danilo também caiu de produção, né? E tem que melhorar, tem que melhorar. Em termos de reforços, né, ainda nada definido, né, só especulações, né? O Roberto Andrade disse essa semana que em termos de Marcelo, acha que a pedida do Atlético Paranaense é muito alta. O Corinthians não vai investir em termos de valores nesse sentido, né? Está procurando parceiros, né? Eu acho que é correto, né? É um jogador jovem, tem muita força física, tem uma certa qualidade técnica, é um investimento, né? Não dá para dizer que o Marcelo, com todo respeito ao Atlético Paranaense, ele vai vir no Corinthians e vai dar certo. Ele é um grande jogador, tem todas as condições de dar certo no Corinthians. Mas até aí, né, saber se realmente vai se identificar com a responsabilidade de vestir a camisa do Corinthians é diferente, né? Também outros, o que talvez esteja mais próximo seria o Rafinha do Bayern, né? Mas parece que o Roberto falou que não sabe nem qual a pedida do cara ainda, pô, como é que... né? Elias, né, que muita gente da torcida sonha com Elias, mas ele já está afirmando que ele deva ficar no Flamengo, né? Particularmente eu acho que o Corinthians não tem que entrar em leilão por jogador, né? Se o cara quer ficar no Flamengo, sucesso para ele lá no Flamengo, certo? Não acho que ele seja um jogador para o Corinthians investir tanto assim, né? É um grande jogador? É um grande jogador. Só que se você puxar o histórico do Elias dentro do Corinthians, o Elias jogou bola no Corinthians em 2009, na mesma época que o Ronaldo, né? Na época do Paulista e da Copa do Brasil. Depois no Brasileiro de 2009 já não foi tão eficiente assim. E na Libertadores de 2010, para quem não se lembra, no jogo que o Corinthians foi eliminado no Pacaembu contra o Flamengo, o seu Elias pediu para sair do jogo por cansaço. Ele pediu para sair do jogo. Então, quer dizer, eu acho que, né, na minha, quer dizer, eu entendi de outra forma. Para mim, eu entendi como uma pipocada. O cara pedir para sair no jogo, o jogo pegado, o Corinthians precisa ganhar lá, fazer mais um gol e o cara pede para sair, velho. Por cansaço, como assim? Pô, os caras machucam a atenção, o cara pedir porque cansou. Ele e o Jorge Henrique. Não, para mim, isso daí não aceito, né? Então, Everton ainda depende das negociações com o time mexicano, o Everton lá, né? Os outros aí parece que deu uma parada. O outro que parece que está com muita vontade de vir pro Corinthians é o lateral Wendel, o lateral esquerdo da Ponte Preta, o Wendel, né? Parece que ele quer jogar no Coringão e tal, vamos ver, né? Eu acho um bom jogador também. Eu acho que chega para ajudar o Coringão. Deixa eu me ver. Vamos dar uma olhada aí, ô Sérgio. Tá na área aí. Vamos botar um rola na rede aí, não?
Então olha as imagens aí, na segunda-feira, boa segunda-feira aí. Outra charge do meu amigo Silvio Luiz, do Portal Terceiro Tempo aí, o Vasco e Fluminense abraçados. Ué, bom, falando a verdade, a segunda divisão vai ser bastante interessante o ano que vem, né? Vai ter um Flu Vasco lá, Série B, promessa de grande mídia aí pro pessoal aí que comprar o pacote da Série B. E a imagem seguinte lá, que o Sérgio já estava mostrando, é o Natal corintiano aí, né? Bom, eu não fiz isso aí de ter uma árvore preta e branca, mas eu peguei uma árvore de Natal e eu coloquei um monte de distintivo do Corinthians nas bolinhas uma vez. Ficou bastante interessante aí, né? E concordo, assim, o verde não fica tão bom assim mesmo, tá certo isso daí. Grande Seedorf, comemorando o gol do Lanús, né? Infelizmente a nossa querida macaquinha não foi feliz contra o Lanús, né? E acabou perdendo a Sul-Americana. E aí o grande Seedorf comemorando a classificação do Botafogo aí para pré-Libertadores, né? Digamos assim. Na próxima aí, qual que tem aí, Sérgio? Aí, ó, Rafael Sobis, não, Rafael Desses, grande Mussum, Rafael Sobis, e o Rafael Sobis é bem possível, sai aí, parece que o São Paulo está interessado nele, né? Rafael Sobis que teve passagem na categoria de base do Corinthians, né? E aí me parece que faltou um acerto financeiro para ele continuar no Coringão, ele acabou indo para o Inter, né? Pelo menos E aí um questionamento que houve em relação no portal lá, no blog do Terceiro Tempo, né? Quem foi melhor, Tite ou Oswaldo Brandão, né? Olha, até ele colocou o Luxemburgo no meio da história, mas o Luxemburgo está bem longe desses dois aí, né? É um grande técnico, mas em termos de história de Corinthians, né? O Luxemburgo ganhou lá o Brasileiro e tal, e Paulista, mas em termos de Corinthians, eu acho que Oswaldo Brandão, os dois gaúchos, né? Oswaldo Brandão e Tite são os dois ícones em relação a técnicos, né, do Corinthians, né? Eu acho que em termos de conquista, é lógico que o Tite conquistou o Mundial, que é um torneio que tem muito mais importância, né? Então, quer dizer, em termos de importância, de conquista, com certeza o Tite seria, né, teria as maiores conquistas. Mas em termos acho que de técnico mesmo, de qualidade como técnico, eu acho que o Oswaldo Brandão era um baita técnico, né? Mesmo porque assim, ele não tinha todas as condições que o Tite tem hoje, né? Não só na parte de fisiologia, né? Mas como também no suporte técnico, né? O Brandão, na época dele lá ele tinha lá o preparador físico, que era o José Teixeira, tinha o João Avelino, outro grande treinador, que era assistente dele em 77. Só de assistente o Tite tinha três assistentes, né? Tinha o Geraldo Delamore, tinha o Fábio Carilli e o Kleber, esqueci o Kleber. Então, quer dizer, só de assistentes, né? E para ver jogo de adversário e tal, né? E o Tite tinha 3 assistentes, né? Fora a parte de suporte de informação que o Corinthians tem, né? Que tem uma estrutura que o pessoal grava as imagens do time adversário, né? Ou faz a captação nos jogos da internet, de canais, separa os melhores lances, as jogadas perigosas do adversário, edita e mostra para o Tite, né? Acompanha as jogadas, tudo isso em relação ao adversário. O Brandão, praticamente na época que ele treinava, não tinha nada disso, cara. Ele tinha que chegar e mesmo porque naquela época também não era assim que todo mundo via jogo de todo mundo. Hoje, você passa o jogo você consegue ver o jogo do Chelsea, você vê toda semana na TV, né? Então, no passado, os adversários você não tinha, né? Só passava jogo dos grandes e olha lá, né? Então, quer dizer, na hora do campo mesmo que você via lá se o cara veio com esquema tal, que tipo de esquema, quem que é o melhor jogador, qual é a jogada, e você tem que se preparar e armar e resolver a parada. Por isso que eu acho que nesse aspecto de técnico, qualidade, ou mesmo de comando em campos, alteração, o Brandão era, com certeza, tinha mais qualidade que o Tite, né? Agora o Luxemburgo,
Luxemburgo precisa, né, ele começou fazendo grandes trabalhos e depois acabou se perdendo aí porque ele quis ser manager, ele deixou a parte de campo um pouquinho de lado, né? E cometeu dois grandes equívocos para mim, né, que sou corintiano em termos de Corinthians, um dos dois maiores equívocos da carreira dele como técnico do Corinthians. Mandou Ronaldo Soares Giovanelli embora, o maior goleiro da história do Corinthians, e mandou Marcelinho Carioca embora, o maior jogador da história do Corinthians. Bom, como é que eu vou poder considerar o Luxemburgo o melhor técnico do Corinthians? O cara mandou dois ícones do Corinthians embora, bicho. Não dá pra aceitar isso daí, né, cara? Não tem como, não tem como. Por mais que ele tenha a competência dele, não dá pra aceitar isso daí, não. A segunda-feira, agora dia 16, 19 horas, no Memorial do Corinthians, tá certo? Lá no Parque São Jorge, teremos o lançamento lá do livro 1990, né? Do craque lá, com presença do craque Neto, ele falou que estaria lá. O livro é do Ricardo Taves e do Renato Nalesso, né? E também o livro de fotos do Daniel Augusto Júnior, né? Obrigado Tite, né? E dia 16 também, né? Comemoramos aí a conquista do Brasileiro de 90, né? E também a do Bimundial, né? Data histórica, né? Dia 16 de dezembro para a nação corintiana, né? Estaremos lá segunda-feira, se Deus quiser também, né? Conferindo aí esses lançamentos aí, possivelmente tragamos as imagens e posteriormente aqui no Kodama na Rede, né? Na final de 90, né? O pessoal não acreditava muito no time do Corinthians, é lógico. No papel, o São Paulo tinha um timaço, né? O Corinthians tinha um time muito aguerrido, né? Muito encaixado ali, né? E teve no craque Neto, seu grande ícone, né? Apesar que todos ali eram bons jogadores, muito bons jogadores, né? Acho que não tinha um assim talvez o Mauro Van Basten ali, que hoje é auxiliar técnico, né? Espião do Tite lá, mas ele tinha uma função tática também importante, né? Que ele fechava lá pro Neto poder ficar mais tranquilo nas suas arrancadas e tal, né? E também o grande destaque é assim, o Tupanzinho ele casava muito bem com o Neto, né? Pelo fato de ele ser um jogador meio franzino, mais ligeiro, rápido, o Tupanzinho tomava muita falta, né? E aí o Neto ia lá e decidia com certeza, né? Então, quer dizer, havia um casamento perfeito nessa história aí, né? E o Fabinho também, né? O Fabinho seria um jogador que hoje ele seria um cara que se adaptaria com certeza ao esquema do técnico Tite, né? Um cara que marcava muito, acompanhava, fechava pelo meio, acompanhava a lateral. Em 90 ele já fazia essas funções que os caras fazem hoje, né? Um grande jogador o Fabinho, né? Por isso vivia também, o Giba estava numa fase sensacional, né? Estava quase para ser convocado para a seleção, jogando muito o Giba, né? Marcelo na zaga também, o Marcelo arrebentava, jogava muita bola, né? E na frente da zaga estava o Márcio Bittencourt, né? E o cara praticamente bem semelhante ao Ralf de hoje, né? Fazia toda a marcação no meio, tranquilamente, dava conta de marcar, cobria os dois laterais, cobria a zaga, cobria todo mundo. O Márcio era um monstro de volante no Corinthians de 90, né? Fora o ídolo Ronaldo Giovanelli, que pegava até pensamento lá, né? E se impunha dentro da área. O Ronaldo era fora de série, bicho. Eu acho que uma das se a gente for discutir isso daí, tem vários jogadores que foram, como é que dizer, injustiçados na seleção brasileira, né? Temos grandes jogadores aí, caso de Ademir da Guia pelo Palmeiras, o Dirceu Lopes do Cruzeiro, né? E o Ronaldo Giovanelli foi um. O Ronaldo Giovanelli, eu acho que tinha que ter uma carreira muito mais promissora dentro da seleção brasileira, né? Ele é um desses caras aí que infelizmente não deu sorte, não sei por que motivo, não foi. É lógico que assim, de uma certa forma, né? O Tafarel na seleção ele foi um grande goleiro, né? Impecável, né? Ele falhava muito quando ele estava no clube, mas na seleção o Tafarel realmente ele foi um grande goleiro da seleção brasileira, e talvez isso tenha
atrapalhado um pouco o Ronaldo em relação à seleção, né? Mas o Ronaldo não é, pô, sou amigo, fã do cara, né? Fazer o quê, né? Mas se você pegar os jogos do Ronaldo, analisar, a qualidade técnica dele era absurda, absurda. A facilidade de fazer a defesa, trocar de mão no ar, né? E firmeza, assim, no, como é, né? Ele fala lá, ele da época que catava a bola mesmo. Hoje os caras só ficavam rebatendo pra lá e pra cá, pra lá, né? E o Ronaldo realmente era um goleiraço, goleiraço. Merecia ter tido a melhor sorte na seleção, né? E não merecia ter saído do Corinthians. Luxemburgo, né? E também outra, né, data que agora foi recente, né? Também dia 16, o Corinthians conseguiu, o ano passado, né? Mas que coisa, o ano passado, imagine só, né? O ano passado a gente aqui todo feliz, a nação corintiana comemorando o Mundial. Como é que pode o clube mudar tanto de um ano para o outro? Né? Não que esse ano, eu estava até discutindo no Face hoje, que o cara falou, 2013 foi péssimo. Não, 2013 não foi péssimo. O primeiro semestre foi bom, ganhamos o Paulista, ganhamos uma Recopa, né? O segundo semestre foi péssimo, né? Realmente um desastre, né? O que aconteceu lá é difícil explicar, né? Mas talvez o excesso de parceria lá do técnico Tite que atrapalhou, né? E nesse aspecto, né, muita gente questionando a saída do técnico Tite e tal, né? Grandes lembranças, né? O ano passa rápido, né? O ano passa rápido, a gente já estava contando aí com uma viagem para Marrocos e tal, e hoje quem está lá é o Galo do tio Milton Neves lá, né? Que está lá aguardando lá o seu adversário, deve sair entre Monte Rei lá e o Raja Casablanca, né? Vamos ver lá se o Galo vai ter sorte lá. O Galo chega forte lá e o Bayern está tendo alguns problemas aí de contusão, quem sabe o Galo pode beliscar alguma coisa lá, né? Eu acho que vai ser meio difícil, porque assim, eu acho que se não tivesse machucado os jogadores lá, o Robin e tal, né? Acho que o Bayern ia chegar muito mais em cima do salto e com mais chances pro Galo pegar uma surpresa. Agora com os caras meio desfalcados, os caras vão jogar mais cautelosos, isso que é o risco pro Galo. Agora o primeiro jogo é mais difícil, com certeza, porque é a obrigação de ganhar. E isso pesa muito, né? O Corinthians também foi muito mal no primeiro jogo. Então o Galo que se cuide lá, tá certo? Um abraço pro meu amigo Melão, lá de BH, que beleza! E então, quer dizer, em relação ao Coringão, né? Terminando esse ano, né? Nessa fase terrível, né? Questionamentos mais, parece que nesse momento o Roberto Andrade continua como diretor de futebol, né? Também acho que a mudança mesmo é só em termos de técnico e preparador físico, né? Que o Mano deve chegar com um auxiliar dele, que é o Sérgio Lobo, e também acho que o preparador físico do Corinthians deve mudar, né? O resto, os demais devem ser mantidos, né? O Fábio Carelli, o Silvinho, né? O Edu Gaspar também deve ser mantido, mas eu acho que talvez numa função não tão próxima dos jogadores, né? Me parece, né? Que se comenta lá que talvez o Alessandro vá assumir essa função de gerente de futebol ali, né? Mais próximo dos jogadores, e o Edu mais numa parte administrativa e mais para contatos aí externos, né? Porque ele tem muito relacionamento lá na Europa, lá com os times ingleses e tal. Parece que o Edu deva ficar numa função mais burocrática, vamos dizer assim, né? Possivelmente o Roberto deva se afastar aí mais para frente, no começo do ano, ou ao final do Paulista, né? Porque possivelmente seja o candidato à presidência do Corinthians, né? Algumas parece lá, não sei, né? Algumas especulações, né? Pelo menos o André Luiz Oliveira fica postando algumas imagens, algumas fotos lá no Facebook dele, né? O Alô Presidente e tal, né? Postando algumas imagens lá de
almoço entre ele, Paulo Garcia, os Maristable, Fran Papaiordano, né? Não sei se já estão articulando alguma coisa nesse sentido, né? Disse ele lá, quando ele postou a foto lá, e ainda falando que estava faltando o Citadinho. Vamos ver aí como é que, né, vai ser aí as candidaturas, mas eu creio que, particularmente, em relação a isso, a postura do presidente Andrés, do ex-presidente Andrés, é segurar ao máximo a candidatura, né? Então eu acho que da situação mesmo, eu acho que no meio do ano que deva ser definida alguma coisa em relação a quem vai ser o candidato, apesar dele já ter dito, né, em termos de mídia, que o preferido seria Roberto Andrade. Quer dizer, ele disse que é um nome muito forte, Roberto Andrade, mas em termos de pessoal que está lá em relação à situação, né, tem muita gente que gostaria de ser presidente do Corinthians, né? E aí a gente aguarda lá para ver quem que são os possíveis candidatos, né? Não vai ser fácil, né? Ainda tem aí inauguração da Arena, ano que vem, Copa do Mundo. Tá certo, galera? Então hoje vamos ficando por aqui em relação ao Codão na Rede, né? Sábado que vem, né? Deve ser o último programa. Vamos aguardar o que vai acontecer em relação às finais do Brasileiro. O final brasileiro do tapetão aí, tá certo, galera? E confiram lá as reprises do programa lá no canal do Aristeu Kodama no YouTube lá também. Quem quiser conferir os programas anteriores também pode conferir por lá. Tá certo? Um abraço, até sábado que vem. Tchau!